Pessoal, vamos ser bem pragmáticos agora, porque o professor Vladimir Stafati já vai ter que sair, e em seguida o professor Luiz Marques também. E caberia o espaço para uma pergunta para o professor Vladimir, uma pergunta para o professor Luiz. Pode falar no microfone para quem está assistindo pela internet. O Vladimir falou do tema da emancipação das coisas, né? Tem pelo menos dois eixos que eu consigo pensar de ler isso. O primeiro, um eixo econômico da superação do capitalismo, então, um tipo de posse parecido com o que a gente tem na universidade pública, que é diferente de uma posse unilateral de uma pessoa só sobre um objeto. E o outro eixo, que talvez ajude a pensar a noção de natureza, é o que Lacan fala da prosopopeia da verdade. Então, da verdade como algo que chega para a gente de fora. Então, tem toda essa temática do que, por exemplo, o que enxergaria na gente um animal, ou os mortos, né? E o que isso tem a ver com a natureza, porque Vladimir fala de uma aproximação entre a natureza e a história, né? Dá para, em certo sentido, esse tipo de movimento da verdade vista de fora não dá para ser pensado a partir da história, porque a gente não dá para se colocar fora de si para poder... Enfim, basicamente essa pergunta. Então, bem, obrigado pela pergunta. Eu poderia responder da seguinte forma. Eu acho que, normalmente, quando nós pensamos em uma liberação da sociedade da propriedade, a gente pensa em uma transformação da propriedade privada para a propriedade coletiva, né? E a natureza aparece como objeto de uma propriedade coletiva. Talvez fosse o caso de pensar uma terceira alternativa, né? Quer dizer, ao invés de pensar objetos que podem ser ou posse privada ou posse coletiva, também pensar objetos que devem ser posse nenhuma, né? São objetos dos quais seja possível ter uma relação de uso, mas uma relação de uso sem propriedade, né? O que significa pensar, por isso que eu tinha colocado no título a natureza como sujeito, né? O que significa pensar que nós, da mesma maneira como nós temos, não é errado falar isso, um certo uso de sujeitos sem propriedade em relações, né? Porque, afinal de contas, essas são relações nas quais uma série de demandas e desejos são satisfeitos ou insatisfeitos. Seria o caso de forçar a imaginação social para pensar o que pode ser fora de um eixo meramente de arranjo produtivo, né? Relação com objetos naturais, que são relações de uso sem propriedade, né? Então, acho que há algumas experiências, quer dizer, que nós vimos na América Latina mesmo, né? De certos estados que tentaram definir a natureza como um sujeito de pleno direito, né? E me parece que esse é o primeiro passo dentro de uma reconfiguração profunda, né, que pode ocorrer, né, das nossas relações, da nossa maneira de compreender as relações entre natureza e cultura. Não dá, né? Você já tem que ir embora aí.
Então, a primeira na verdade, essa ideia me veio da leitura da Constituição do Equador e da Bolívia, né, que havia repensado o Estatuto da Natureza, o Estatuto Jurídico da Natureza, enquanto sujeito de pleno direito, né. Mas é claro que essas modificações, elas eram, na verdade, incorporações dentro da estrutura do Estado moderno, né, de experiências ameríndias e indígenas que já eram constitutivas dessas sociedades. Eles recuperaram isso, né. Então, acho que há, sim, foi bom você ter lembrado dessa questão, acho que há um exercício de recuperar a força política dessas experiências, né, que para nós acho que ainda está só começando mesmo, né. E agora é claro que esse tipo eu diria, por que a experiência é tão bloqueadora? Porque a propriedade é um afeto. Ela é um afeto de segurança, né? Ser possuidor significa o poder dominar e controlar algo, né? Estar numa relação na qual eu não possuo o que me afeta, né, é uma relação necessariamente de insegurança, né? E essa insegurança, ou seja, ela exige, para não ser vivenciada de uma maneira problemática, ela exige uma reconfiguração mesmo do que significa aceitar ser corporalmente afetado, né? Eu acho que isso passa por uma certa reconfiguração profunda, na verdade, do que significa ser causado, né? E como eu admito ser causado, né? Bem, desculpa sair assim, dessa maneira, mas obrigado pelas perguntas. Obrigada pelas transmissões, professor Vladimir Safatli. E alguém gostaria de fazer uma pergunta para o professor Luiz Marques? Pode vir aqui para falar no microfone, por favor. Boa tarde. Professora, mediante tudo isso que a gente vê e está vivendo, né, no mundo com a alimentação e as commodities, e como as pessoas estão relacionando, fabricando carne, a gente teve uma conversa, né, antes falando um pouco disso também, do como é tratado os animais, o alimento, commodity, enfim. Como que poderia, enfim, não sei se você, eu estou aqui pensar numa saída, como mudar isso, né? Eu fico pensando, eu sou cozinheira e fico sempre pensando como atingir nas pessoas de ver o alimento, né? A gente teria que voltar, né, a isso, ou como o capitalismo, né, enfim, a economia que cresce, sendo que a natureza tem fim, enfim, como que poderia uma ação, algo a despertar nas pessoas, eu como diretamente ligada ao alimento e com as pessoas, eu fico sempre pensando nisso, como despertar isso, né, mediante essa indústria, né, os desertos alimentares, esse monte de veneno que vai todo mundo morrer mesmo envenenado e dando remedinho. Como eu fico, é uma coisa assim, que você começa a pensar, né, você não consegue achar solução. Se você teria alguma inspiração. Não, bom, quer dizer, acho que primeiro essa questão do que é sair, né? Quer dizer, sair disso nós não saímos mais, porque as consequências já foram desencadeadas e não há máquina do tempo. Então, nós já sabemos que nós vamos ter um aumento da temperatura de 2 graus, nós sabemos, os impactos já são inevitáveis. O mundo do futuro será um mundo mais hostil. Isso é certo, não é mais possível nos enganarmos, temos que viver com esse fato. Eu acho que é possível. A questão fundamental é o seguinte: o mundo será mais hostil, quão mais hostil depende de nós. Achar que nós vamos melhorar, não existe. A utopia do século XXI é sobreviver. Como nós vamos sobreviver, não é como melhorar, como é a melhor sociedade, isso é uma coisa do século XIX, do século XX. Como nós vamos sobreviver a isso, essa é a questão. Se nós tomarmos uma atitude política, a questão-chave, a palavra-chave é política, capaz de alguma maneira, articular a velha tradição da revolta e da democracia à questão da natureza, ou à questão daquilo que é o sistema Terra, ou o que nós quisermos chamar, se nós conseguirmos estabelecer esse vínculo programaticamente, isso supõe uma evolução da esquerda muito importante,
Só a esquerda pode fazer isso, a direita, evidentemente, é o problema. A esquerda é que poderia, de alguma maneira, ser agente dessa transformação. Nós podemos, efetivamente, atenuar o colapso. E a atenuação do colapso significa o quê? Significa aumentar a chance de adaptação. Nós não estamos fazendo isso no momento. Aquilo que nós estamos fazendo, por enquanto, é nos enganar. Não quero dizer que não esteja sendo feito nada. Não, mas é muito insuficiente em relação àquilo que é necessário. Portanto, é possível fazer, sim. Tem que ser muito rápido, tem que ser radical, e nós temos uma janela de 10 anos. Após isso, a gente perdeu completamente o controle. Isso é um consenso básico, mesmo para vamos dizer assim, o IPCC, que é um coletivo extremamente conservador, baseado na unanimidade e submetido, porque é intergovernamental, é submetido à subscrição dos governantes. Mesmo o IPCC, portanto, claramente, deixa claro, nesse último relatório de 1,5 graus, que nós temos até 2030, a partir do qual nós não temos mais... Quer dizer, a nossa capacidade de intervenção vai ser cada vez menos relevante. Para não dizer que ela será totalmente irrelevante, ela será cada vez mais irrelevante. Claro que tudo tem que ser mudado, mas para que nós possamos mudar isso, a questão é política. A questão é basicamente política. Isso é uma coisa que foi inventada lá na Grécia, no século V, etc. É política. É isso, a gente não escapa disso. Tá? Não sei se respondo a sua questão. Alguém tem mais alguma questão? Você ainda tem tempo? Alguém tem mais alguma questão, professor Luiz Marques? Certo. Bem, então a gente vai encerrar essa mesa e a gente pode retomar. Vocês gostariam de perguntar, fazer algumas questões, dirigir ao professor Christian, sim, a Camila? Certo. Então, eu vou encerrar essa mesa. Agradeço muito ao professor Luiz Marques. Obrigado. E chamar novamente à mesa a Camila Moreno, o Christian Dunker e o Dirk. Tchau, obrigado. Para quem for fazer perguntas, para fazer no microfone, por causa da transmissão online. Boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer muito todas as falas, foram de muita generosidade e muito inquietantes. E eu vou tentar encontrar um fio aqui para tentar enlaçar as inquietações que me ficaram de todas as mesas, né? Eu não tinha uma pergunta específica para o professor que acabou de sair, mas também queria escutá-lo, mas enfim, não é possível. Mas eu vou começar pela ordem para chegar na pergunta que enfim, o Christian ele traz a experiência de Belo Monte, né? E ele vai trazendo uma série de elementos que marcam justamente as cosmovisões e um outro modo de pensar e, inclusive, o modo como vocês foram entrando em contato com tudo isso a partir dali, né? E aí, num determinado momento, você fala uma frase que eu achei muito genial, que você fala: o Estado confia demais nas suas formas de reconhecimento, né? Uhum. E aí você questiona em algum determinado... Você faz uma pergunta que eu não entendi se ela era irônica ou não, no sentido de, será que o Estado faz isso de propósito? Né? E aí eu falei, bom, acho que sim, né? É uma estratégia política, né? Tem uma intenção política de construção de sujeitos que não podem ser sujeitos, né? De sujeitos que vão continuar, retomando ali com o Vladimir, condenados à condição de coisa, né? Então, sujeitos que justamente podem ser matáveis porque eles estão a serviço, eles são as vacas, linkando com a Camila, as vacas que podem ser jogadas fora, os frangos que podem ser jogados fora, e na hora que a gente precisa, a gente vai lá, né? Então, no nosso trabalho, a gente trabalha muito com a ideia de violência política, que ela tenta justamente enlaçar um pouco esses diversos pontos que vocês foram trazendo, né? Entendendo que a violência política ela seria o modo como a violência de Estado atua via hegemonia. Então, não necessariamente pela ação direta do Estado, mas por uma certa concepção hegemônica de mundo que atua na educação, atua na alimentação, atua nos modos como a cultura vai sendo construída, né? E aí eu fiquei
voltando um pouco no Vladimir, quando ele traz a ideia entre natureza e história, eu fiquei pensando um pouco numa garrafa de Klein, entre a natureza e a história, né? Pensando no que você trouxe, assim, o quanto que é importante a gente poder olhar justamente essas duas coisas que se retroalimentam, se a gente poderia usar essa palavra. E na tua fala, como eu trabalho com terapia corporal, que é a eutonia, e que é uma prática de consciência, de educação somática, que ela parte dos objetos, então, mais uma vez linkando ali com o Vladimir, então você usa, por exemplo, uma semente para alterar o tônus corporal, né? Então não é que ela não é um objeto, ela tem uma energia em si, para usar uma palavra, a gente não usa essa energia, mas não usa essa palavra, mas tipo, é como se ela tivesse uma capacidade em si que, ao eu colocar ela no meu olho, ela vai me ajudar a reorganização do tônus. E já existem estudos que, se você usa semente de X árvore ou Y árvore, essa modificação vai ser diferente, né? E eu tenho, inclusive, uma experiência muito bonita em que eu coloco uma semente no olho de uma paciente, e a paciente termina e fala assim: nossa, eu lembrei da floresta tal, e a semente era exatamente dessa floresta, e ela não sabia. Então, essa coisa das coisas que se comunicam, né? Ou seja, como é que ela chega na compreensão? Ela, ao trabalhar com aquela semente, ela lembra daquele lugar, e a semente era daquele lugar. Então, ali, para mim, ficou um ponto de magia interessante. E na eutonia, a gente pensa muito na pele, como, até pensando na pele como litoral, né, naquele livro que vocês lançaram, na pele como essa parte do corpo sensível, que é a primeira parte que precisa ser trabalhada. Então, as políticas do sensível na pele, e a pele como uma garrafa de Klein. Eu não sei se eu estou conseguindo fazer claro que mas a pele, ela é justamente esse aparelho nervoso, né? Então a pele, ela é a maior parte do nosso sistema nervoso, né? E quando quando acontece a divisão celular logo após a fecundação, você tem não sei se vocês lembram disso da faculdade, mas do cursinho, você tem um primeiro círculo. E aí esse círculo, ele era uma bola, e aí a parte de baixo da bola, ela começa a subir, e eu vou soltar rapidinho o microfone. Então, a camada de baixo da bola, ela cobre a camada de cima, e isso se fecha e forma uma nova bola. Então, o nosso sistema nervoso, ele tem uma característica de garrafa de Klein. Ele é uma garrafa de Klein, né? Em termos de medula e pele, né? E aí eu fiquei pensando, enfim, tudo isso me fez, o tempo inteiro, tudo isso que eu falei, que meio que costura as 4 falas, me fez ficar pensando no lugar da memória, porque me parece que tanto o que a gente escolhe comer, o que a gente escolhe não comer, o modo como a indústria do agronegócio, o modo como os alimentos vão sendo reduzidos na sua qualidade em si, vão se transformando em produções do humano, vão mexendo justamente no condicionamento de uma única possibilidade de lembrança, numa única possibilidade de pensar. Ele vai matando a diversidade do lembrar, ele vai matando a diversidade desse corpo sensível que se manifesta via memória, porque é assim que você diz sobre o que você pensa ou sente de algo. Você fala de uma memória que você tem desse algo. Você só consegue falar do algo através da memória. Então, eu queria, enfim, a pergunta como vocês linkariam a questão da memória, da produção de memória e do monopólio da memória com isso que vocês trouxeram, com os cosmopolitismos e as políticas do sensível. Como que a memória, ela entra num campo de luta das políticas do sensível? Seria essa a pergunta. Assim. Desculpa se eu fui muito longa, mas é que era muita mesa boa e muita coisa boa. Não deu para ser sucinta. Brevemente, Ana, as colocações aí que a mesa fez, e particularmente a experiência da intervenção assim, em espaço público, tem convocado assim, uma revisão de conceitos, né, o que vem a ser exatamente uma prática, uma intervenção, mas acho que a gente está às voltas assim, com uma reformulação de categorias bastante elementares da psicologia, e que tem uma história, né, atrás de si, possessivista. Né? Eu mencionaria 3 noções que talvez ajudem a gente a pensar um novo tipo de política. Né? A noção de memória, de consciência e de desejo. Né? As 3
funcionam ou poderiam vir a funcionar como modelos do que a gente pode ter como assim quase objetos, né? Quer dizer, são coisas que são quase coisas, né? E que são ao mesmo tempo experiências que não são nem individuais nem coletivas, né? Quer dizer, a verdadeira experiência da memória é a experiência de disposição, né? Lembramos juntos, lembramos com os objetos, lembramos com as coisas, lembramos com a dissolução, né, dessa relação de apropriação. E o mesmo a gente poderia encontrar, né, para um certo entendimento do que vem a ser a consciência, quando você falou assim, não é proposital, o Estado, enfim, não é proposital no sentido de que não tem um agente, um autor, né, pensando essa intervenção com esse potencial assim, de devastação. Mas talvez a gente deva começar a pensar um modelo, um entendimento de consciência que consiga captar a lógica coordenada de processos tão extensos e complexos, né, como o professor Max estava apresentando há pouco, né, essas quatro dimensões, elas parecem ter consciência de si, elas parecem se afetar mutuamente, né? Talvez um outro entendimento do que a gente chama de consciência. Eu já discuti com alguns neuropsicólogos a ideia de assim, e se o cérebro estivesse fora de nós? Né? E se a gente pensasse o cérebro não só como essa substância, vamos dizer assim, intracraniana, mas como algo que opera também fora, né? Para pensar em uma variante da garrafa de Klein. E, finalmente, o desejo, né? Também é o desejo como uma quase coisa que a gente acha que a gente o possui e é ele que nos possui, né? Acho que vale a pena pensar uma revisão de categorias simples assim da psicologia, né, para fora do modelo interior-exterior, indivíduo-coletivo, né? Não, muito. Eu já li, nunca fiz, mas eu já li muito sobre eutonia. Tem uma amiga minha que fez, é muito interessante. Eu gosto muito várias dimensões assim de acesso à experiência. Não sei se tu conhece a técnica da Ida Rolf, do Rolfing, né, que trabalha com a fáscia. E essa ideia de que a fáscia é o grande órgão da estrutura, né, sem costura. E que tem um conceito também interessante, quem trabalha com Rolf, que chama tensigridade, que é uma tensão integradora também de todo o corpo. Então, acho que tem coisas por aí, acessos assim, que não são racionais, que são fantásticos. Mas voltando à tua pergunta, né, sobre a memória, o que me veio assim? Bom, primeiro, o que mais me preocupa é esse monopólio da construção do imaginário, né? A Hillary Clinton fez uma fala, um discurso, acho que em 2009, quando eles falam do crescimento da China, acho que foi 2009 que teve a Olimpíada, né, e na China, se não me engano, foi o ano do dragão, eles fizeram aquela coisa toda, e perguntaram, então, era toda a conversa sobre o século do Pacífico, né, que do século americano, o pêndulo da história estava indo para o século do Pacífico. Ela faz várias ponderações, assim, e fala na lata, assim, não adianta. O monopólio da construção do imaginário global continua passando por Hollywood, daí inclui-se também Netflix, né, e Disney, etc. E as universidades americanas, a Ivy League, né, aquela liga das principais, é onde as elites globais continuam indo para fazer networking, etc., comprando. Teve recentemente um escândalo, acho que em Harvard, de como quem tem dinheiro compra o seu acesso e ali faz a networking, casam entre eles, se reproduzem, enfim. Então, isso para mim, é muito impressionante quando eu vejo, assim, essa geração. Eu não tenho televisão em casa faz 23 anos, né? E eu não tenho Facebook, não tenho Instagram, nunca tive, nem Orkut, essas coisas todas. E eu sou extremamente sensível a vídeo. Um dia desses me obrigaram a assistir um episódio do Black Mirror, que todo mundo dizia, Camila, tu só fala coisa Black Mirror, tem que assistir um Black Mirror. Eu cheguei a taquicardia, assim, pode achar uma bobagem, assim, mas porque é muita distopia, sabe? Várias coisas, assim, eu li muita ficção científica, inclusive teve um filme que eu via quando eu era bem jovem, chamado, não sei quem viu aqui, Fahrenheit 451, aquele, que é um clássico, eu vi aquilo, na sessão da tarde passava aquilo, imagina. E ficava, meu Deus, se eu tiver que escolher um livro para decorar, que livro que eu vou decorar, né? Como é que eu vou salvar? Era uma atormentação infantil, assim. E hoje eu vejo nas universidades, as bibliotecas, não sei se é o caso aqui da USP, né?
as bibliotecas às moscas. Meus colegas todos que são professores falando assim que não existe mais aquela luta que a gente fazia abaixo-assinado para comprar livro no meu tempo, né? E ficava na fila de espera para tirar o livro, reclamava que o fulano tinha renovado 4 vezes, né? Bibliotecas às moscas, todo mundo só baixa PDF, só lê assim num papelzinho, uns pedacinhos, não segura, não senta, não vai para baixo de uma árvore, né? E todo mundo acreditando, não, tá tudo lá na nuvem. Né? Não é in God we trust, é na nuvem, in cloud we trust, né? Que lá, quando eu quiser, eu vou baixar, daí circula aqueles e-mails, ai que maravilha, milhões de títulos no site e tal, ninguém baixa nunca, ninguém lê nunca, talvez vocês tenham uma experiência muito diferente, né? Mas eu vejo uma desconexão, assim, da relação com essa memória escrita. Eu tive umas conversas, assim, epifânicas com o pessoal jovem, dizendo, você é muito presa ainda no que está escrito, você tem que ler as imagens, né? Tipo, que eu era analfabeta de Instagram, porque eu não sabia entender a sutileza do filtro. E eu falei, não, eu tenho medo dessa sutileza do filtro, porque isso tudo está sendo formatado na minha cabeça, eu sei como é que é, né? E depois tu olha, eles manipulam as tuas emoções, com filtro tal, tu fica mais melancólica, com outro tu fica mais, estou na vibe de uma rave. Então, essas coisas todas, eu acho que elas vão se confundindo, se misturando, num momento onde tu quer vender um amendoim, tu tem que ter storytelling, né? Storytelling, tem que ter uma narrativa, a gente fala lá no Rio, um caô qualquer para vender qualquer coisa. E ao mesmo tempo que tem storytelling e que tem essa coisa nefasta do TED, sabe? Como é que é? TED Talk, que é aquele formato, 20 minutos, daí modelo catarse, modelo pastor evangélico, fala uma coisa, todo mundo chora, minha tragédia pessoal, todo mundo bate palma. É tão empacotado, é tão pasteurizada aquela fala, e tu pensa assim, as culturas orais, que tu contava causos, que as histórias elas iam, elas vinham, elas enredavam, e aquilo era em volta de uma fogueira, e aquilo não terminava nunca, não é? Né? O tempo esse que é um tempo de fora. Então eu vejo assim, tudo isso se fundindo de uma forma assim, perigosa, de que memória a gente vai ter, o que vai ser a nossa memória. Quem é que viu aqui o Blade Runner 2049, 48? Exatamente! Aquilo das memórias implantadas, que ele está na dúvida se a memória é real ou não, isso é uma coisa que o MIT, Massachusetts Institute of Technology, eles já estão com tecnologia. Aliás, se vocês lerem a produção de lá, a gente vê como a nossa academia está caquética, assim, porque eles só estão pensando em internet das coisas. Estava o Vladimir aqui falando, não, natureza, objeto, natureza. Eles já criaram uma mágica onde as coisas falam contigo. Eu comprei um suco, botei na geladeira, antes que eu pense, aquele suco vai se acabar, o suco já está chegando no final, ele já mandou uma mensagem para o Pão de Açúcar, óbvio, né, para o Carrefour, que já está conectado com o meu cartão de crédito, que já vai mandar ou um drone, ou eu chamo assim esses Dalits modernos, né, que são os pedaladores de iFood, sei lá, né? Porque é uma casta que vai ficar entregando para as outras que não se dignam nem a descascar uma comida. E todo mundo fica circulando e todo mundo achando super normal isso aí. Então, assim, é um mundo assim, que está rapidamente fundindo as coisas. Também, assim, o que é a memória? Tu tem uma terceirização da memória no sentido de que tem muita gente que tem a timeline do Facebook e tem alguma coisa que te lembra. Você se lembra que há 3 anos atrás você postou algum prato de comida, alguma bobagem qualquer? Sim. Aí as pessoas comentam em cima daquilo. Só que isso tem uma aceitação, isso está sendo naturalizado. Tu problematiza isso, tu é uma ludita aí, tu é excluída digital e está com remorso, né? Recalcada. Mas eu acho que as coisas são mais complexas. Eu acho que esse, para mim, um conceito, só para fechar aqui, do Boaventura de Souza Santos, que é epistemicídio, que é a destruição sistemática de formas de conhecimento rival. Eu preciso acabar outras formas de conhecer o mundo, porque esse mundo, eles desencantaram o mundo, né? A Weber e o desencantamento do mundo, e agora ele está sendo reencantado através de objetos que se comunicam com essa grande mega net em torno de nós. Então, assim, não é à toa. No ano passado teve Copa do Mundo, né? A propaganda nos intervalos de toda a Copa do Mundo era o espaço publicitário mais caro que existia na televisão brasileira e, portanto, tem que ver qual ator econômico, né? Tipo, Marx for Beginners, né? Estava ali anunciando. Era o Itaú, dizendo... Você se lembra da propaganda? Itaú, o banco que faz mágica por você. E daí eles chegavam, assim, um casalzinho, ia não sei lá onde, e daí, não tinha dinheiro, dedo.
dedo. E daí tudo, eles encostavam o celular com aquele QR Code, tudo se pagava, e as mercadorias, elas vinham na tua direção, e todo mundo saía feliz, assim. Gente, isso é assustador do ponto de vista do que é a financiarização do capitalismo, de que as pessoas queiram, hoje em dia, andar com esse que eu chamei do limbo, né? Que é um membro, a tua memória, na verdade, a tua consciência, ela está ali. A gente estava falando de exteriorização da consciência, a consciência vindo de fora. A consciência, ela está dada na net. Porque se não existe ali, tu nem te reconhece como tal. A tua história está ali, o teu Facebook está ali, tu não tem nem mais espelho, né? Aquele desejo assim, venusiano, de se olhar refletido num pedaço de cobre polido, aquela história do Narciso, que se olha dentro do lago, né? Para buscar a sua imagem refletida. As pessoas buscam a sua imagem refletida num aparato que é da indústria militar norte-americana. Então, assim, se isso não é um problema, eu não sei o que é problema, então, né? O que a gente vai começar a discutir? Mas, enfim, provocações, né? Então, obrigada. Nós vamos, então, encerrar a mesa e fazer no evento, a mesa primeiro, e fazer o encerramento aqui mesmo com as palavras finais do Dirk. Bom, eu acho que foi uma tarde muito rico de imagens e de temas e de coisas que nos preocupam aqui hoje em dia. Todos esses tinham a ver com os três conceitos principais: cosmopolitismo, ecologia e políticas do sensível. E acho que o que ficou claro perante essa apocalipse que nós estamos enfrentando, que uma viragem total e radical da nossa política, das políticas em si, é necessário, e quem poderia ser o agente dessas novas políticas é o corpo vivo, é a vida, é aquilo que não é apropriável, que não pode ser inserido nessa programação de tudo e de todos. E aí queria diferenciar entre o que está acontecendo com nós. Estamos programados. Isso, de certo modo, tem também a ver com informação, com história, com dados, com conhecimento, com episteme, mas não tem nada a ver, obviamente, com memória. Memória é outra coisa. E precisamos diferenciar entre história, tradição e memória. E acho que o que sem ser aqui reacionário ou qualquer coisa, precisamos recuperar a tradição, mas não no sentido de repetir, fazer sempre igual, mas de uma traição. A tradição tem que ser traída, mas tem que ser transformada, mas também, ao mesmo tempo, preservada. E isso é o fundamento também da memória. E o corpo vivo é uma ressonância, um corpo de memória. Ele se constrói através de informações vividas, né? Então, há muita possibilidade ainda perante esse panorama em que estamos. Obviamente, tem só 30 anos, talvez, ou 20, até o ponto de não retorno, mas a esperança, né, também é importante, e lutar contra essas políticas que estão ainda dominando as nossas mentes, nosso país, os nossos países, o mundo, as nossas tradições, para pensar diferente e agir diferente. E aí o que também o Vladimir Safádio falou, libertar as coisas, fazer das coisas uma parte da nossa vida e não só apenas um objeto da nossa ação. Tentei resumir um pouco o que foi falado e agradeço a todos, ao público, de ter realizado esse evento. Foi, no início, estava um pouco travando, mas, afinal, é isso, e eu agradeço muito. Então, agradeço em nome dos Diversitas também, a participação de todo mundo, as mesas das transmissões. Foi um assunto tão difícil e complexo como esse, né? Então, obrigada.